Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Essa grande alegria de podermos nos encontrar semanalmente para podermos refletir e conversar sobre a nossa vida de fé. Hoje nós iremos falar sobre as fontes da oração. Todos vocês sabem que nós rezamos, nós temos a possibilidade de podermos conversar com Deus, temos vários conceitos de oração. O Catecismo da Igreja Católica também explica o que é a oração dentro daquilo que é a tradição da Igreja, o magistério da Igreja, mas da onde que nós temos as fontes para podermos fazer as nossas orações? Nós fazemos os nossos diálogos com Deus. Aonde podemos encontrar os fundamentos para que, de fato, nós entendamos que a oração é esse diálogo com Deus e vai muito além de palavras, muitas vezes, que já são determinadas e que nos ajudam a poder entrar naquele clima de oração, mas é claro, a oração vai muito além daquilo que são as simples palavras. E de onde é que nós tiramos tudo isso? De onde é que nós aprendemos tudo isso? E daí então, o Catecismo da Igreja Católica irá falar para nós sobre aquilo que são as fontes da oração. Então, meus irmãos, as fontes de oração nós encontramos naquilo que, antes de tudo, é a tradição da oração. Por exemplo, o Catecismo, lá no parágrafo 2650, ele irá dizer: a oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração, também é indispensável aprender a rezar. E é por uma transmissão viva à sagrada tradição que o Espírito Santo na Igreja, crente e orante, ensina os seus filhos a rezar. Então aqui é interessante já nessa introdução do Catecismo da Igreja Católica, onde vemos que aqui até mesmo quase que um jogo de palavras. Ou seja, não basta somente ter a espontaneidade de rezar, o impulso interior, mas é preciso querer. Ou seja, eu tenho vontade de rezar, mas eu não quero rezar. Olha, vocês imaginem essa contraposição que existe no momento em que nós rezamos. Eu gostaria de poder rezar, mas, ou seja, não sei por que eu não levo adiante aquilo que é o meu desejo. Então, o Catecismo da Igreja Católica fala que não basta somente o impulso de você querer rezar, mas é importante você querer também rezar. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração, mas é indispensável aprender a rezar. Ou seja, nós sabemos o que é oração. Oração, diálogo com Deus, oração é conversar com Deus, oração é esse impulso interior que te leva a poder olhar para Deus, mas é importante aprender a rezar também. Como diz Jesus no Evangelho de Mateus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é daqui que a gente vê realmente a necessidade de se aprender a rezar e não só conhecer a oração, mas aprender a rezar. A tradição da oração, diz o Catecismo da Igreja Católica, é uma das formas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação e pela penetração profunda das realidades espirituais que eles experimentam. Então, a oração, a tradição da oração cristã, diz o Catecismo da Igreja Católica, é uma das formas de crescimento da tradição da fé. Olha, nosso programa, por exemplo, é intitulado Questão de Fé, ou seja, questões que dizem respeito à nossa vida de fé. E é claro que a tradição da oração faz com que a fé que nós tenhamos, ela sempre cresça e seja uma resposta consciente a Deus de tudo aquilo que Ele revela para cada um de nós. A oração, portanto, nos dá uma oportunidade de poder realmente colocar tudo isso em vista daquilo que é contemplação, ou seja, é a percepção, o conhecimento da presença de Deus em nossa vida e como podemos responder a essa presença de Deus. Dizendo o Catecismo, a tradição é uma das reformas de crescimento da tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação.
A oração, por exemplo, ela é uma forma que você tem de poder expressar o conhecimento que você tem da realidade que você está vivendo naquele momento. Quem de nós que já no momento de enfermidade, no momento de luto ou em alguma situação exigente da sua vida, o que fez? Pediu para alguém rezar por você ou você mesmo procurou um momento de oração na igreja, na comunidade ou na sua própria casa mesmo, pegou o seu terço. Vejam só como os acontecimentos da nossa vida também nos ajudam a poder impulsionar a vida de oração, a tradição, ou seja, a nossa vida está intimamente ligada à vida de oração. Então, já que nós precisamos não só ter o impulso interior, mas aprender a rezar, e depois não basta somente conhecer a oração, mas é necessário nós querermos rezar, então aonde podemos aprender a rezar? Como podemos desejar a oração? E daí vem o Catecismo da Igreja Católica, que no artigo 1, já na penúltima parte que fala da oração cristã, lá no parágrafo 2652, vai falar nas fontes da oração, que é justamente o nosso tema de hoje. O Espírito Santo é água viva, entre aspas, que no coração orante jorra para a vida eterna. É Ele que nos ensina a aurir essa água na própria fonte, ou seja, o Cristo. Ora, existem na vida cristã fontes em que Cristo nos espera para nos descendetar com o Espírito Santo. Ou seja, temos a fonte da oração que é Cristo. Cristo é a fonte primeira, por excelência, de tudo aquilo que é a nossa vida de oração. E Cristo está presente em alguns elementos que podem nos ajudar a aprender a rezar e querer rezar. Isso aqui é muito importante. Aprender e querer são os complementos daquilo que nós já temos no coração e que o Catecismo, na introdução sobre a oração, falava então para nós. Então, qual é a primeira fonte onde Cristo está nos esperando para podermos desenvolver essa experiência de oração? Esse diálogo com Ele, esse momento em que eu dedico a Ele dizendo, meu Senhor e meu Deus, ou rezo o Pai Nosso, ou Ave Maria. Mas de onde é? Primeira fonte, claro, após Cristo, ou seja, Cristo é a fonte de todo, mas Cristo nos espera aonde? E o primeiro elemento é a palavra de Deus, diz o Catecismo. A Igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar a que pela frequente leitura das Divinas Escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Lembre-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Ou seja, nós vamos ver isso, por exemplo, nos escritos de Santo Ambrósio, quando fala de oração, ele usa essa expressão e que é retomado, então, no Catecismo da Igreja Católica. Olha, a Igreja exorta os fiéis de modo peculiar a que pela frequente leitura das Divinas Escrituras aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Então, pela Sagrada Escritura, eu conheço a vida de Jesus Cristo. Lembrem-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem. Aqui, inclusive, meus irmãos e irmãs, nós temos duas coisas que podem ser ditas, até de uma forma bem prática, já que também nosso programa ele é formativo, catequético, formativo também. Ou seja, é importante quando o Catecismo da Igreja Católica fala, a Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem. O que significa dizer isso? Muitas vezes, quando nos deparamos com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, como nós a lemos? Nós podemos lê-la do ponto de vista literário, ou seja, eu posso pegar a Bíblia, eu posso fazer a leitura de toda a Bíblia, como muitos fazem, Eu já encontrei muita gente que disse, padre, eu já estou lendo a Bíblia pela terceira vez. Ou seja, importante, eu provavelmente já tenha lido também toda a Bíblia,
Não talvez da primeira página à última de uma forma direta, né? Por exemplo, vou dedicar, vamos dizer, um mês para a leitura continuada da Bíblia. Mas provavelmente já tenha lido a Bíblia, né? Em várias passagens, quando você celebra todo dia na liturgia da palavra, os anos A, B e C fazem com que você possa, né, ter contato com a maioria dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então veja, tem muita gente que lê a Bíblia, mas agora existe uma passagem além que é importante e que é justamente aquilo que nós estamos falando aqui agora. Ou seja, você ler a palavra Escritura como fonte de oração. Como é que você pode ler a Bíblia rezando? Como você pode ler a Bíblia orando? Não ler a Bíblia somente para poder entender a estrutura do texto, né? a lógica dos acontecimentos, a cronologia, a biografia, a descrição de algum personagem, alguma coisa assim. Não, mas ler a Bíblia como oração. E aí nós temos uma metodologia muito bonita da leitura orante, né, da Palavra de Deus, que nos foi dada inclusive pelos monges, né, já no quarto, quinto século, já se percebe como a Palavra de Deus ela é lida e, ao mesmo tempo, com ela você reza, né, com ela você ora. Então, né, a Palavra de Deus ela pode ser essa fonte de oração. Primeira coisa, isso no geral. Agora, por exemplo, para você, né, que faz parte da pastoral litúrgica, você que é um leitor, né, você que tem o costume de poder fazer a leitura litúrgica da Palavra de Deus, né, aqui para nós é mais também uma, vamos dizer assim, chamada de atenção. Às vezes pode acontecer que você faça a proclamação da leitura por fazer. Às vezes pode acontecer, por exemplo, eu estou ali muito bem, não é minha escala, o que deveria ter vindo para fazer a leitura não veio, você chamaram em cima da hora para poder fazer a leitura, né, a proclamação da leitura lá na missa. Perfeito, você está ali, né, é melhor você fazê-la dessa forma do que deixar de ser feita. Mas o ideal é que você possa dedicar um tempo para você entender o que você está lendo naquele momento. Às vezes eu acho bonito quando uma pessoa vem um pouco antes da missa, né, e diz, olha padre, que palavra é essa? Por exemplo, como eu posso ler Nabucodonosor? Como eu posso ler Baruch? Né? Como eu posso ler, sobretudo, quando tem esses nomes no Antigo Testamento que não são do nosso dia a dia? Né? E eu acho interessante quando as pessoas... Nabote, por exemplo, né? Inclusive, recentemente, uma religiosa me mandou uma mensagem, padre, como eu posso ler, né? Como eu posso pronunciar essa palavra, Nabote? Eu pronuncio T, não pronuncio, como é que é? Né? Então, o fato de você poder procurar entender o texto que você vai proclamar faz com que se confirme aquilo que nós acabamos de entender aqui no Catecismo da Igreja Católica. Ou seja, a leitura da palavra deve ser acompanhada pela oração a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem. Ou seja, por que dizer tudo isso? Porque quando você está proclamando liturgicamente a palavra de Deus, você está permitindo, você está emprestando a sua voz para que Deus fale ao coração de todos aqueles que estão escutando naquele momento. Olha que missão bonita, olha que responsabilidade. E vocês imaginem que na Idade Antiga, né, só quem podia fazer isso eram os bispos, né? Na Idade Média ali já foi, né, começando a ser concedida para os padres, né, e já recentemente com a reforma litúrgica, né, Concílio Vaticano II, foi começando já então a também dar essa possibilidade aos leigos, as leituras, as proclamações da leitura da Palavra de Deus. Olha só a sucessão, né, de todas as coisas, né, para que a Palavra de Deus pudesse ter esse acesso, né, a todos. Então, tudo isso para poder dizer para nós que o fato de você proclamar a leitura não é só a leitura em si. Então você deve entender essa leitura, você deve compreendê-la primeiro para você,
Eu sempre recomendava nas paróquias por onde eu passei que, quando eu fazia inclusive as formações, e faço as formações litúrgicas, eu sempre recomendava dessa forma. Você, quando chegar aquele dia da sua escala, né, vá lá na liturgia diária, né? Hoje nós temos aí o acesso à liturgia diária, não só adquirida, mas ao mesmo tempo também na internet você tem à disposição os aplicativos de leitura, de liturgia diária. Aí você vai naquele dia lá em que você está escalado e faça a leitura, já comece a fazer leitura em casa. Comece a fazer uma leitura orante dessa página da Escritura, onde você vai proclamar. E aí você vai ver que, além de você, vamos dizer assim, abstrair para você mesmo, você tirar para você mesmo a riqueza que está ali naquela página, você também vai transmitir essa riqueza para os outros. Você vai permitir com que as pessoas, pela forma como você expressa, pela entonação, pelo entendimento que você fez daquela página da Escritura, faça com que as pessoas também consigam entender isso e consigam se sentir tocadas por aquela leitura que elas escutaram naquele momento. Então, a palavra de Deus é a primeira fonte, né, na qual Jesus Cristo, que é a fonte originária de tudo, ou seja, está nos esperando para poder também nos ensinar a rezar. Depois nós temos a liturgia da igreja, né? Uma outra fonte da oração é a liturgia da igreja. Diz o catecismo: a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prolonga-se no coração de quem reza. Os padres espirituais comparam às vezes o coração a um altar. A oração interioriza e assimila a liturgia durante e após a sua celebração. Mesmo quando é vivida no segredo, a oração é sempre oração da igreja, comunhão com a Santíssima Trindade. Olha só que bonito, portanto, essa expressão que nos traz o Catecismo da Igreja Católica. Você, por exemplo, escuta, né? Você acompanha a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prolonga-se no coração de quem reza. Né? Então, ou seja, tudo aquilo que na igreja nós acompanhamos, tudo aquilo que, por exemplo, você vai a um templo, né? Você vai ali à paróquia, à capela, à comunidade, na liturgia, quando você vai para a Santa Missa, você vai para a celebração da palavra, em todos os sacramentos, você está vendo, então, nessas liturgias, o prolongamento que elas têm na oração particular que você faz. Né? Você traz tudo isso no momento em que você está rezando. Olha só que interessante, se você começar a partir de hoje já a rezar, vamos dizer assim, dessa forma. Né? Por exemplo, eu estou aqui rezando, e com a minha oração eu estou trazendo toda a igreja junto comigo. Eu estou emprestando a minha voz para a igreja espalhada no mundo inteiro. Tá? É o sentido próprio da comunhão, né, da oração, é o sentido comunitário da oração, né, para que dessa forma, então, hoje nós estamos falando, né, de subjetivismo, hoje se fala de fragmentariedade, hoje se fala que cada vez mais nós estamos isolados, né? Então, por que vocês, quando rezam, e por que vocês, então, quando estão em oração, lá no Evangelho de Mateus diz, quando você entra, fecha a porta e reza ao teu Pai que está em segredo. Vamos pensar nisso. Tá? Olha, poderia alguém tranquilamente, né, poder fazer esse tipo de questionamento, tranquilo. Né? Como é que se diz que temos que ter sentido comunitário, como é que se diz que nós devemos estar em comunidade, como é que se diz que nós devemos estar em comunhão, se lá no Evangelho diz que quando rezamos temos que fechar a porta e rezar sozinho, porque o Pai que está oculto saberá aquilo que nós estamos rezando. Né? Então, vejam que, independente da modalidade, ou sozinho ou com os outros, nós trazemos a igreja e estamos sempre em comunhão, nós não estamos isolados. É isso que nos diz o Catecismo da Igreja Católica.
Portanto, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a oração e, como vocês estão percebendo, são temas que estão sempre ligados ao nosso dia a dia. Mas você também pode nos ajudar, a fazer o nosso programa Questões de Fé. Você pode enviar a sua sugestão de tema, que será muito bem acolhido, por cada um de nós. Você vai encontrar sempre aquilo que são as sugestões que você pode trazer. Você está vendo aí na sua tela. Você pode mandar um zap para nós no número 988023444. Você pode enviar a sua sugestão, que nós iremos receber com muito carinho e nós iremos usar então para produzir os nossos programas, que são feitos para cada um de vocês, como agora, por exemplo, a falar de oração nessa prática do dia a dia, não somente do ponto de vista teológico, mas também de prática, como a gente pode, de uma forma concreta, viver essa experiência de oração. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. O nosso programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando hoje sobre fontes da oração, ou seja, como nós entendemos aquilo que é a oração para a nossa vida no dia a dia. Da onde é que vem a fundamentação para nós podermos entender a necessidade, a liberdade, a vontade de você poder conversar com Deus por meio da oração. E nós vimos isso a partir do Catecismo da Igreja Católica, que nos fala então de uma necessidade que temos de poder não só conhecer a oração, mas sobretudo querer rezar. Não basta também você saber sobre a oração, mas é necessário aprender também a rezar. Então vejam a complementariedade desses elementos que nos ajudam cada vez mais a enriquecer aquilo que é essa experiência tão bonita de diálogo que nós temos com o Senhor. Então, na oração, meus irmãos e irmãs, temos e vimos as fontes da oração. Primeiro, a palavra de Deus. Vimos então o quanto que a palavra de Deus ela pode ser um instrumento que nos ajude não só a poder conhecer, a poder falar sobre ela, mas a vivê-la como experiência de diálogo com Deus. E na proclamação que eu faço da palavra de Deus, de poder também favorecer com que os outros, na escuta que fazem da palavra de Deus, sintam também a presença de Deus. E falávamos então dos aspectos práticos do ponto de vista litúrgico, ou seja, você fazer, por exemplo, da palavra de Deus uma fonte de oração para você, ao mesmo tempo você fazer da proclamação da palavra de Deus uma oportunidade em que as pessoas possam, ao escutar a palavra de Deus, sentirem a presença de Deus e fazer esse diálogo, portanto, com Deus. Depois falamos da liturgia da igreja, ou seja, na liturgia da igreja, ou seja, toda vez que você vai à missa, toda vez que você recebe os sacramentos, toda e qualquer ação litúrgica que se tenha na igreja, você está, mesmo com a sua oração pessoal, você está rezando com toda a igreja. Você não reza, vamos dizer, sozinho, literalmente. Isso podemos dizer com toda certeza. Você pode estar fisicamente sozinho, mas a partir do momento que você reza, você está trazendo toda a igreja junto conosco. Você está trazendo toda a igreja na oração que você está fazendo. Isso aqui é muito bonito porque responde a uma pergunta, inclusive hoje feita, de análise: como se pode falar hoje de comunhão, como se pode falar de sinodalidade, como se pode falar de unidade, se você está sozinho? Já escutei muitas vezes como é que lá o monge que passa a maior parte do tempo sozinho consegue então viver a dimensão da comunhão, da unidade, junto com os outros. E aí então a resposta está na própria palavra de Deus, está na própria vida da igreja, na liturgia da igreja. Você, a partir do momento que você reza, você está trazendo todo mundo, você está trazendo todas as intenções da igreja junto com você. Depois, nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, interessante vermos aquilo que são as virtudes teologais. Olha só, o que são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. O que diz o Catecismo da Igreja?
Entramos na oração como entramos na liturgia, pela porta estreita da fé. Por meio dos sinais de sua presença, procuramos e desejamos a face do Senhor, e é sua palavra que queremos ouvir e guardar. O Espírito Santo nos ensina a celebrar na liturgia a expectativa da volta de Cristo. Nos educa a orar na esperança. Por sua vez, a oração da igreja e a oração pessoal alimentam em nós a esperança. Então, olha só, já falamos aqui de fé, ou seja, entrar na vida de oração é a mesma coisa que entrar na liturgia. Ou seja, para você poder ter acesso à missa, você precisa entrar na igreja. Tanto que, inclusive, se é recomendado que todos os sacramentos, se possível, sejam sempre vividos dentro de um espaço sagrado, salvaguardado algumas orientações próprias. Por exemplo, se você leva o sacramento dos enfermos, você vai levá-lo de uma pessoa que está em casa ou você está no hospital. Batismo em perigo de morte, você pode batizar aonde quer que se esteja, no hospital ou em casa, dentro dessas circunstâncias. Por exemplo, os outros sacramentos como a Eucaristia, os enfermos podem receber em casa, os impossibilitados de poder receber a comunhão. Ou então, muitas vezes também você pode receber o matrimônio, dependendo das circunstâncias de idade ou algumas outras coisas, você pode recebê-lo em casa, mas sempre salvaguardando essas orientações. Às vezes se tem determinados desentendimentos em relação aos sacramentos da igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso? Claro, uma parêntese que já fecho, abri e agora fecho, para poder dizer então que para termos acesso à vida litúrgica da igreja, missa e outras atividades litúrgicas, eu tenho que ir para a igreja. Agora, na oração, eu entro na experiência de oração pela porta da fé. É interessante essa imagem que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta. Você tem que entrar pela porta da fé. Por meio dessa fé, diz o Catecismo, por meio dos sinais, da sua presença, procuramos e desejamos a face do Senhor e a sua palavra, e queremos ouvir e guardar. O Espírito Santo, que nos ensina a celebrar na liturgia a expectativa da volta de Cristo, nos educa a orar na esperança. Quando vamos à liturgia da missa, ou quando fazemos a experiência de oração, o que nós desejamos? A face de Deus, ver a face de Deus, ter a presença de Deus. Só que, é claro, aqui nesta terra, nós ainda não temos em plenitude a possibilidade de ver a face de Deus. Nós temos os meios, nós temos os instrumentos que nos ajudam a poder entender aquilo que será a face de Deus, a plenitude da presença de Deus, quando estivermos no céu. Então, quantas pessoas muitas vezes já disseram, depois de uma liturgia bem celebrada: nossa, padre, que lindo os cantos, que linda a condução da missa. Ou então, de repente, você entra numa igreja, só o fato de você poder entrar na igreja, você já sente algo diferente, algo que lhe ajude a poder ter sentimentos bons, você poder ir além daquilo que muitas vezes são somente os pensamentos negativos e assim por diante. Então, olha só, como se já aqui nessa terra nós podemos provocar esses sentimentos, então, todas as vezes que nós rezamos na esperança, uma das virtudes teologais. Ou seja, nós rezamos, mesmo não sendo ainda em plenitude a visão da face de Deus, mas nós já degustamos aqui nessa terra, na esperança, aquilo que de fato é a presença de Deus. Depois, a oração da igreja e a oração pessoal alimentam em nós a esperança. Especialmente os salmos, com sua linguagem concreta e variada, nos ensinam a fixar nossa esperança em Deus. Depois, o amor é a fonte da oração. Quem dela bebe atinge o ápice da oração. Como, por exemplo, São João Maria Vianney, quando fala de oração, ele tem
um conceito muito bonito e que o Catecismo da Igreja Católica também transcreveu aqui de uma forma bem literária. Ou seja, meu Deus, eu vos amo e meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Meu Deus infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo e a única graça que vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não pode dizer a cada instante que eu vos amo, quero que o meu coração vos repita tantas vezes quanto eu respiro. Olha só que profundidade de palavras. Você também, meu irmão, minha irmã, você pode fazer palavras e traduzir e poder criar palavras bonitas para falar da sua experiência de oração. Quem dera se eu pudesse aqui, de repente, se tivesse acesso aos vários textos que vocês pudessem criar e poder comentar aqui, até mesmo, quem sabe, do ponto de vista de questão de fé, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo faz muitas obras bonitas no seu coração e na sua vida. Não é só porque se estuda a teologia, que é importante. Eu estudei, passei muitos anos estudando, ainda continuo estudando. Claro, tudo isso que vocês escutam nos comentários e na interpretação daquilo que é um texto teológico, é claro que é fruto de tudo aquilo que é um estudo, mas é também fruto daquilo que a gente sente no coração, porque você só estuda se você quer. E o que lhe impulsiona a estudar? É o amor que você sente. Como dizia Santo Agostinho, como escreve Santo Agostinho nas Confissões, no livro lá no início, onde ele diz que quanto mais você conhece, mais você ama, e quanto mais você ama, mais você é impulsionado a procurar conhecer. É uma busca constante. E é por isso que, depois de ter feito essa leitura, que eu escolhi como lema da minha vida sacerdotal, João 21,14, muitos conhecem, aquela frase, expressão de Maria Madalena, quando encontra Jesus lá no sepulcro, e que não reconhece que é Jesus, pensando que era uma outra pessoa, e ela, triste porque o corpo não estava ali de Jesus, e ela, inocentemente, até pensando que Jesus era um outro alguém, um jardineiro ali, um funcionário, vai dizer para ele: se fortes tu que o levastes, dize-me onde está que eu irei buscar. Ou seja, significa dizer que a procura constante que nós fazemos faz com que a gente possa estudar e também faz com que a gente possa rezar, porque na oração nós encontramos aquele que amamos. Então, talvez, se São João Maria Vianney, na experiência profunda de oração que ele fez, escreveu essas palavras tão bonitas, eu tenho certeza que vocês também podem escrever muita coisa. Então já comece aí, Comece a escrever alguma coisa e que possa ficar para vocês. Quem sabe um dia a gente tem acesso a esses escritos, e você vai falar qual é a sua experiência de oração, por exemplo. O que você sente quando você reza, ou um pouco da sua vida. Veja aqui, por exemplo, essas palavras. Mais uma vez eu vou ler para vocês de São João Maria Vianney, que é muito interessante. Olha só: meu Deus, eu vos amo. Meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Então, expressão de amor que faz com que esse amor permaneça até o último momento. Meu Deus, infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Dois contrastes aqui. Vocês já perceberam que a morte ela é vista por nós realmente de uma forma muito negativa. Então, quem de nós pensa em morrer? Ninguém. O que pensamos é viver. Então, aqui a morte é vista do ponto de vista negativo e a vida vista do ponto de vista positivo. Mas olha interessante como ele consegue aqui fazer esse jogo de palavras e nos expressar que ele é capaz de poder transformar aquilo que é negativo em positivo e o que poderia ser positivo em negativo em base ao que ele sente no amor por Deus. Olha só: preferiria morrer amando-vos do que viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo, e a única graça que vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não pode dizer a cada instante que eu vos amo,
quero que o meu coração vô-lo repita tantas vezes quantas eu respiro. Então, vejo aqui a profundidade, a intensidade daquilo que com certeza é experiência de oração de São João Maria Vianney e que você também com certeza pode traduzir em palavras aquilo que é a profundidade da experiência que você vive na sua vida de oração. Bom, depois já podemos também ter como fontes, poderíamos assim dizer, de oração, que é justamente o hoje, o hoje da nossa vida. Nós aprendemos a rezar em certos momentos, ouvindo a palavra do Senhor e participando do seu mistério pascal, mas é em todos os tempos, nos acontecimentos de cada dia, que seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a oração. O ensinamento de Jesus sobre a oração, a nosso Pai, que está na mesma linha que o ensinamento sobre a providência, o tempo está nas mãos do Pai, no presente é que nós o encontramos, nem ontem, nem amanhã, mas hoje, como diz o Salmo 95, oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não endureceis os vossos corações. Então vejam, uma das fontes de oração também é nós podermos, uma das fontes da oração é entendermos que podemos rezar no hoje da nossa vida. Em qualquer momento nós podemos rezar, em qualquer circunstância da nossa vida. Se muitas vezes a gente não consegue ir à igreja, se muitas vezes a gente não consegue criar aquele ambiente favorável para a oração, mas podemos rezar ou continuar rezando. Eu vejo, por exemplo, no ônibus, às vezes, quanto a gente que reza o terço e está fazendo o seu momento de oração. Eu, por exemplo, às vezes, eu lembro que quando eu dava aula para os diáconos, para a escola diaconal, e aí falava sobre a liturgia das horas e, claro, nós, por exemplo, diáconos, padres, bispos, temos vamos dizer assim, entre aspas, a obrigatoriedade da liturgia das horas, da oração da liturgia das horas. Mas eu coloco entre aspas, porque obrigatoriedade faz com que a gente possa pensar que eu sou obrigado, mas não tenho motivação para rezar. E, na verdade, não deveria ser dessa forma. E, por causa disso, muitos que estudam teologia, quando têm acesso, então, a essa meditação sobre a liturgia das horas, pensam, padre, então, por exemplo, como é que se eu não tenho tempo, por exemplo, no trabalho, às vezes eu tenho que sair cedo, e como eu posso fazer, padre, para rezar? E aí eu dizia sempre assim, olha, eu pelo menos descobri dessa forma, quando eu não consigo ir para a capela rezar, que tem que sair cedo ou algo parecido, você hoje tem aplicativos que você pode escutar a liturgia das horas. E eu quantas vezes já rezei laude, já rezei o ofício das leituras, escutando no carro o ofício. É claro que você precisa, se você tem um tempo necessário, você está lá na capela, você está dedicando um momento para aquele momento. Até pelo próprio fato de que dirigindo, você precisa ter um pouco de atenção, pouco não, você precisa ter atenção. Mas é claro que ali na escuta que você está fazendo, então você, claro, devido às circunstâncias de tempo que naquele momento não lhe permitem, é muito melhor ser dessa forma do que deixar de fazer. A gente sempre diz que quando tem um mal inevitável, a gente tem que escolher pelo menor. Então, nesse caso, é essa a fundamentação para se escolher essa modalidade de oração. Então, por que eu estou dizendo isso? Por causa dessa última fonte que a gente pode considerar aqui, poderíamos dizer, da oração. Ou seja, é o hoje. Falamos o quê? Da palavra de Deus, onde na palavra de Deus, na liturgia, nas virtudes teologais e no hoje, nós encontramos Cristo que nos espera para poder conversar com Ele. Então, dessa forma, a gente vai vendo no hoje que aprendemos a rezar, ouvindo a palavra de Deus, participando do seu mistério pascal na liturgia, mas em todos os tempos, em todos os acontecimentos de cada dia, seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a oração, você poder rezar.
É como agora, por exemplo, de repente você pode, né, fazer esse momento de oração. Vamos fazer aí juntos? Vamos lá então, né? Depois, claro, de termos entendido o que é oração, você vai agora poder pensar aí, você está aí me assistindo agora, você está na sua sala, você está com o seu smartphone, né? Você está no seu ambiente, né, nesse momento, você quem sabe está no leito de um hospital, você está convalescente, né? Você que está me escutando agora, quem sabe você pode fazer agora a sua experiência de oração também. E você conversar com Deus, você poder pensar, né? É bonito quando alguém que está começando a rezar muda até a posição do corpo, né? Vamos agora rezar, né? De repente está lá todo jogado, assim por diante. Aí quando você vai rezar, você... Quem sabe é o que aconteceu agora nesse momento, né? Você está aí na sala, né? Você está no seu ambiente, você está acompanhando esse programa, você estava aí todo relaxado, porque também escutar muito, né? Às vezes faz com que a gente possa relaxar e desenvolver mais a audição, mas agora você vai usar, né, o seu corpo, e você muda até mesmo a posição do corpo. E aí você vai então fazer esse momento de oração, esse momento de diálogo com Deus. E aí você vai pensar, né? Vamos pensar, por exemplo, da palavra de Deus. Né? Qual é um trecho que você goste da palavra de Deus e que você sabe até a memória, né? Você sabe até a memória, de repente. Eu aqui tenho tantos trechos bonitos da palavra de Deus que eu tenho a memória, né? Mas quem sabe o que eu posso usar para vocês hoje, que te ajude de uma forma bem fácil, seja essa, né? Lá do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Olha só, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Perfeito, então eu já tenho, né, a primeira fonte da oração, que é justamente a palavra de Deus. Então eu já tenho ela aqui na minha mente, você está aí com ela também, né? Evangelho de Mateus: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também, né? Agora você vai pensar, né, bom, a liturgia que você sente tanta alegria de poder participar. Pense agora na missa que você já participou tantas vezes na sua vida, na Eucaristia que você recebe, no perdão que você recebe do sacramento da confissão, e você pensar agora, né? E imaginar, né, todo esse sentimento que você trouxe. Você, por exemplo, quando vai na sua igreja, na sua paróquia, né, ou então aquela igreja que quando você entra você se sente bem, né? E saiba que esse momento que você está fazendo agora de oração, você está trazendo todos esses elementos que você já viu ao longo da vida com você aí nesse momento. Olha que bonito, você, por exemplo, está na oração que você pode fazer agora, estar em comunhão com o Papa, né? Você pode estar em comunhão com tantas pessoas que estão rezando nesse exato momento. O que é bonito é saber que com o fuso horário, né, do mundo, ou seja, quando aqui é de manhã, em outro continente é à noite, quando lá é noite, aqui é dia, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, Deus está sendo louvado, né? E a partir daí, como é que você pode realmente fazer tudo isso? Depois você poder pensar na sua vida, nas suas virtudes, né? A fé, né? Como é que está a esperança em você poder já aqui nessa terra degustar aquilo que de fato você pode, né, já um dia receber lá no céu. Então, meus irmãos, nós falamos sobre oração. No dia de hoje fizemos inclusive uma pequena experiência de oração para você ver o quanto que a oração é algo muito bonito e que pode ser vivido, né, em todas as circunstâncias de nossa vida. E temos o prazer de poder sempre, né, preparar esse programa para você. Vocês sabem, é um programa formativo, um programa onde a gente estuda, a gente reza, a gente, né, conhece, a gente reflete. Isso graças a você também. Você pode nos ajudar a produzir o nosso programa Questão de Fé. Você está vendo aí o número, né, que é o número do nosso WhatsApp da produção do programa, 988023444. Pegue já o seu telefone lá e registre esse número colocando lá Fundação Nazaré de Comunicação, né? Ou então, para não escrever tudo, FNC, Fundação Nazaré de Comunicação. E aí você já sabe que qualquer mensagem que você enviar, nós iremos receber aqui para poder,
então fazer, né, aquilo que você propõe para todos nós. E uma das coisas que nós queremos que você possa nos ajudar, que temas a gente pode trabalhar, que temas a gente pode conversar, o que você acha que seja mais pertinente para que a gente possa sempre fazer esse programa e que possa tocar o seu coração e tocar a sua vida, porque realmente ele é feito para você. E vamos agora então, meus irmãos e irmãs, receber esta bênção de Deus, né, para a sua vida, a sua casa, seus familiares. E já a bênção de Deus é também uma forma de nós podermos fazer a nossa oração. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.